Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse programa vai ser transmitido à tarde, então. Boa tarde, Ruiter. Boa tarde, Lilo. Boa tarde a todos aí que vão assistir o programa. É um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho de cineclubismo mais uma vez, né? Então, hoje temos, nesse Diálogo Cineclubista, Ruiter Fernandes, um dos fundadores do Cineclube Sétima Arte e do Cineclube Cine Arte e Cultura de Acreúna, né? Associado esqueci o nome dessa instituição. Ao IBRAC, aí tá. E hoje, o Ruiter é um dos... quem viu os flyers que apareciam ali, é um dos cineclubistas mais atuantes no estado de Goiás, e é uma das pessoas que participam do movimento do cineclubismo desde 2009, se não me engano. E vou deixar o Ruiter falar um pouquinho sobre a história, como ele se fez cineclubista. Conta para nós, Ruiter, essa tua trajetória de cineclubista. Estou chegando um pouquinho para trás aqui para a gente mostrar essa logomarca, né? Que tem a ver com o cineclubismo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, o cineclubismo, Lilo, apareceu para mim meio que por acaso, como muita coisa acontece na vida da gente, né? E eu estava à frente da diretoria de cultura aqui em Acreúna, e a gente fazia um trabalho ali que era cineclubismo e a gente não sabia que aquilo era cineclubismo, né? A gente descobriu depois que o que a gente estava fazendo era cineclubismo, que eram reunir um grupo de pessoas num determinado ambiente, assistir filmes, em algumas ocasiões debater, em outras não, ora filme temático, ora não, filme aleatório. Mas isso é cineclubismo, não deixa de ser cineclubismo, né? E numa oportunidade, navegando aí pela internet, eu me deparei com um edital federal, que tomara que retorne, né? Que era o Cine Mais Cultura. E aí foi bem bacana, porque a gente pôde, então, fazer a nossa inscrição ali naquele edital, e nós vimos que o que a gente fazia era cineclubismo, que encaixava ali, e que a gente podia pleitear aquele edital. E nós conseguimos, então, a aprovação do projeto, implantamos o cineclubismo aqui na cidade de Acreúna. Já existia, mas a gente, então, formalizou a coisa mesmo. Nós pudemos ter acesso ali a uma capacitação cineclubista lá no estado do Mato Grosso, e também ao equipamento, né, para a gente poder realizar, porque até então a gente fazia com equipamento emprestado, projetor na escola, telão improvisado, mas, enfim, a gente já realizava. E aí, de lá para cá, a gente foi iniciando. Numa outra ocasião, acho que foi logo depois a gente se conheceu também, mas numa outra ocasião a gente se deparou ali com... Não me lembro bem como veio o convite para a gente participar do primeiro encontro de cineclubes em Anápolis, que foi junto com o Festival de Cinema de Anápolis. E nós começamos a participar ali, e, salvo engano, nós somos um dos cineclubes mais participantes ali daquele encontro, porque, se eu não estiver enganado, nós deixamos de participar de 1 ou 2 encontros de Anápolis, né? E todos os outros encontros aí que têm acontecido em Goiás, a gente busca participar também, porque são momentos importantes. Apesar do que muitos dizem, que os encontros não dão em nada, os encontros dão em muita coisa, né? E eu costumo dizer isso, por isso que eu fiz questão de mostrar essa logomarca, porque foi no encontro cineclubista que surgiu a ideia do festival aqui em Acreúna, Festival de Cinema. Então, é uma história interessante, porque o nosso festival de cinema nasceu do cineclubismo, assim como eu tenho visto aí outros festivais também, que tem categorias específicas para cineclubistas,
Então, é um assunto muito amplo hoje, ainda bem, né? O cineclubismo em Goiás. Você, que é uma das pessoas mais atuantes que eu conheço no cineclubismo, não só em Goiás, mas em todo o Brasil hoje. E eu me arrisco a dizer que hoje o cineclubismo goiano ocupa um lugar de destaque, um espaço de destaque no Brasil. A gente tem feito, participei da gestão anterior da União, do Conselho CNC, Nacional. Sim, Conselho sim. Nacional de Cineclubes. Você agora está participando, já tivemos outros goianos participantes. Fomos juntos para a Jornada Nacional de Cineclubes em Itaparica, né, na Bahia, que foi um momento muito importante para todos nós. Enfim, o cineclubismo, ainda bem, é um assunto que é bem amplo, né? A gente pode aqui destrinchar de várias formas. Ruiter, esse vídeo está sendo visto no Brasil, né? Então, conta para a gente um pouco onde está a Creuna e qual é a realidade da Creuna, porque assim parece que cineclubismo é coisa de capital, né? Cara, E a Creúna é uma cidade pequena do interior de Goiás. Nós somos considerados o portal do sudoeste goiano, né? Depois de Acreúna vem ali a cidade de Santo Antônio da Barra e logo após ali a cidade de Rio Verde, depois Jataí. Então nós somos considerados aqui o portal do sudoeste goiano. Cidade pequena, em torno de 22 mil habitantes. Então mostrar para as pessoas que o cineclubismo ele está arraigado aí Brasil afora, né? Inclusive em cidades muito menores que a Creúna, não só nas grandes capitais aí. Então, e aqui, como eu estava dizendo, vou frisar isso mais uma vez, nós tivemos a oportunidade de realizar aqui o Festival de Cinema Internacional de Acreúna, né? O Acreúna Festival Internacional de Cinema, que surgiu através dos encontros cineclubistas, essa ideia, e as maiores parcerias que a gente teve para a realização do festival foram de cineclubistas, foram de pessoas que estão intimamente, diretamente ligadas com o cineclubismo goiano e até fora. Inclusive, tivemos a participação e o apoio, né, de chilenos. Né? Nosso amigo Nicolas esteve aqui conosco, então foi uma honra recebê-lo aqui. E, enfim, né, ganhamos um prêmio, não me lembro o ano, um reconhecimento aí bem interessante por parte do Conselho Estadual de Cultura, que foi o Diploma de Destaque Cultural do ano, através do trabalho que a gente fazia ali na Biblioteca Municipal, né, que a gente deu ali uma visibilidade muito grande, mas na época a gente tinha uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação. E a gente conseguia ali, por incrível que pareça, mas a gente conseguia ali atender praticamente todas as crianças da rede municipal de ensino. Né? Todas as crianças que estavam ali ligadas a essa rede municipal que participavam, que eram levadas ali pela Secretaria de Educação para participarem dessas atividades cineclubistas e também de algumas atividades de literatura que estavam ali ligadas ao cineclubismo naquela ocasião. vocês tiveram pontos bastante importantes, né, no tema do cinema educação e também no tema de levar público para o dia, né, o Dia Internacional da Animação, que Exatamente. você Fizemos essa. comentava. Pode continuar, desculpa. Não, não, é isso, estava tirando a pauta, que você comentava que foram talvez a cidade com maior público, né? Eu acredito que sim, o Coelho pode confirmar isso, que é o coordenador, né, regional em Goiás, não sei que nomenclatura se dá isso, se é essa nomenclatura ou não, mas o Coelho Nunes pode confirmar isso. Acredito que a Creúna foi recordista em público, né, justamente por conta dessa parceria com a Secretaria de Educação, que liberou os alunos, mas não só liberou os alunos. Na verdade, eles não liberaram os alunos, eles levaram em período escolar mesmo, para participarem das atividades do dia. Então, nós tivemos ali, no dia mesmo, nós tivemos sessões ininterruptas na parte da manhã e também à tarde, né, no horário escolar ali. Então, nós chegamos a ter
3 sessões de manhã e 4 sessões à tarde, com sala lotada. Então, a gente retirou as cadeiras, couberam muito mais crianças, aglomeração absoluta, ainda bem que a gente não estava em época de pandemia, mas um auditório ali que cabe cerca de 120 pessoas, a gente colocou ali 160 crianças em cada sessão, de 150 a 160 crianças, mas de forma organizada, foi muito bacana, e a gente tem foto depois para quem quiser aí acompanhar esse trabalho. Isso está registrado também ali no nosso blog, né, que é o Discutindo a Cultura. Enfim, trabalho bem bacana. Parabenizar, inclusive, o pessoal aí que organiza o dia. Estava, inclusive, programado para a gente fazer mais uma parceria e realizar no ano passado. Infelizmente, não deu certo, porque cada gestão tem aí suas prioridades dentro da cultura. E, infelizmente, a gente não tem tido mais essa abertura para o audiovisual em Acreúna nessa atual gestão. É uma questão eu acredito que de estilo de gestão. Essa gestão, talvez pelo diretor ser da área da música, estão priorizando mais alguns projetos na área de música, um outro projeto de desenho, mas os projetos de teatro, de audiovisual, esses, infelizmente, a gente não tem tido apoio por parte do poder público municipal. Ruiter, vocês criaram o IBRAC, né? O que é o IBRAC? O IBRAC os dois cineclubes fazem parte, né, do IBRAC. Sim. O IBRAC é o Instituto Brasileiro de Cultura, que é uma instituição que tem atuação em várias frentes, não só na cultura, mas também no meio ambiente e na área social e também na área esportiva. Chegamos a apoiar aqui a fundação de escolinhas de futebol, né, 2 escolinhas de futebol, uma delas partiu diretamente da iniciativa aí do IBRAC, em parceria com o professor Gilson. Existem até hoje, não diretamente mais ligadas ao IBRAC, mas deram sequência. Então, acredito que a gente teve sucesso nesse trabalho, que foi ajudar a criar, a fundamentar, a estruturar, para que eles dessem sequência com as próprias ternas. Tivemos um apoio muito grande na época do Ministério Público, do Juizado também, da cidade, e a gente tivemos, inclusive, apoio financeiro para esses projetos, né? Projetos na área esportiva, projetos na área culturais, nem tanto, mas também nós não pleiteamos nesse segmento. Quando a gente iria iniciar alguma coisa nesse sentido, infelizmente veio aí o período da pandemia e a coisa deu uma desestruturada geral, acredito que não só para nós, mas para todo o Brasil, em todos os segmentos, né? Certo. Você estava mencionando, né, sobre a FIC, né? Lembrando que nós nos encontramos, acho que em 2013, no Encontro em Anápolis, e em 2014 organizamos um encontro em Goiânia, na Vila Cultural. E ali, se não me engano, foi quando falávamos de fazer um festival e fazer um encontro cineclubista, que era uma grande vontade de expandir. E o primeiro lugar onde expandimos os encontros cineclubistas foi a Creúna, né? E aí conseguimos. Eu acho que foi um dos primeiros, né? Se não o primeiro. Foi aqui em Acreúna. E conseguimos sonhar tanto com o encontro em Acreúna, fizemos 4, se não me engano, e acho que 3 festivais ou 2 festivais. 2 festivais. 2 festivais e 3 encontros. 3 então. Encontros, exatamente. E no AFIC... Agora eu estou na dúvida se foram 3 encontros ou 4, viu, Lilo? Porque eu acho que foram 2 encontros antes do festival e 2 durante os festivais. Não sei. Eu acho que foi só um antes. E nós temos aquelas fotos. Não me lembro bem.
que foi ali na da loja. CDL, no Clube de Dirigentes Lojistas, também tivemos esse apoio na época. Mas o que eu ia te mencionar era o tema, já em 2014, nós falamos no encontro de cineclubes de Goiânia, na Vila Cultural, nós falávamos de organizar a organização da União de Cineclubes ou né, dessa agrupação. Eu me lembro que esse assunto surgiu uma vez também durante um encontro de cineclubes que nós realizamos ali durante o FICA. Eu não me lembro bem qual foi o ano, se foi 2013, 2014, a gente já falava disso também, da criação dessa união de cineclubes que fosse representativa dos cineclubes goianos. Né? Em Anápolis, a gente falou sobre isso, em Goiânia também, nós tivemos esse encontro que você mencionou na Vila Cultural, e nós também falamos sobre esse assunto, né? Uhum. Nós fizemos várias pautas de formação de uma união, de organização, né? Em a CREUNA, nos encontros, tivemos vários paus, né? Inclusive, eu acho que a CREUNA teve um papel importante, né, nesse Sim. debate, nesses embates. Não, tivemos 4, porque teve uma online. Sim, Onde se criou, né, em 2021. Talvez por isso eu estava aqui me lembrando que foram 4 encontros, né? Em 2020, fizemos e criamos novamente, fizemos a gestão de criar a União de Cineclubes de Goiás, mas sempre nos faltou, né, a oficialização. Eu conversava isso com o Luiz e com o Eduardo, né? Está faltando essa, né? Nós falamos, Goiás tem uma organização, tem uma consolidação e uma apresentação a nível nacional bem organizado, mas não conseguimos criar essa união, né? Por razões várias, né? Mas é um ponto pendente que temos, né, Rui? Eu acredito que nós atingimos um nível de maturidade interessante para a gente agora oficializar a coisa mesmo, para valer. Né? Eu acho que está na hora, a gente precisa fazer isso. E se não conseguirmos, pelo menos vamos continuar aí com esse objetivo. Não podemos desistir assim. E espero que continuemos com representantes aí no CNC, né? Porque é muito importante a gente ter essa representatividade, essa parceria, essa proximidade aí com o CNC, até pela representatividade que a gente tem hoje em Goiás. Então, eu acho que a gente não só merece, como deve também buscar esse espaço. O CNC tem eleições esse ano, né? Deve ser outubro ou novembro, final de outubro ou começo de novembro. Não sabemos onde ainda, poderia ser Belo Horizonte, talvez Bahia, mas ainda está a definição do lugar, né, de realização da próxima jornada nacional. E importante, sim, como você menciona, é ter representatividade, né? Faz parte ter a representatividade. Goiás esteve com o Eudaldo Guimarães em 2006, no processo de reorganização do CNC, 2013, se não me engano, e depois com a Carol Paraguaçu, que foi importante nas oficinas, né, que você mencionava do Cine Mais Cultura, né? E agora, né, temos uma representatividade. O importante é continuar, né, na organização e a pandemia poderia ter sido um problema. Conseguimos nos reordenar, reorganizar, reestruturar. Hoje, voltar ao presencial está mais complicado. Exatamente. Nós que nos acostumamos,
Tá difícil trazer público. Mas eu tenho visto, Lilo, que isso aconteceu em praticamente todos os espaços onde ocorriam aglomerações. Igrejas, escolas, espaços culturais, enfim. E esses espaços estão buscando agora essa reorganização, essa reestruturação. E estão, entre aspas, né, espero que não aconteça mais, mas de certa forma preparados para caso a gente tenha que enfrentar de novo situações parecidas com essa da pandemia, porque foi algo que nos pegou a todos de surpresa e desprevenidos. Então, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, do que fazer, de como se organizar para enfrentar aquilo, não só no sentido de saúde mesmo, falando, mas em todos os aspectos. Isso nos foi um teste, né, colocado à amarra, à força. Então, foi algo assim que todo mundo teve que passar, teve que aprender a lidar com aquilo, e ainda bem que saímos, né, muitos de nós, vivos, estamos aqui, perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos pessoas importantes. O mundo inteiro perdeu, mas o mundo inteiro também aprendeu muito com a pandemia. Então, eu tenho sentido isso, que os espaços estão se reorganizando. Na próxima semana, era para ter sido essa semana, mas infelizmente a mãe da diretora, né, que nos fez esse convite faleceu, né? Nós temos uma diretora aqui em Acreúna, temos várias, mas essa diretora em especial fez questão de ouvir ali algumas propostas do IBRAC, a gente vai estreitar essa relação, e um dos projetos que a gente pretende levar para lá é o cineclubismo, em parceria com com uma escola estadual. Então, você já tem um público e nós precisamos, então, estruturar esse trabalho. E ela tem demonstrado aí que tem grande interesse, até porque a escola esse colégio passou a funcionar em período integral, e eu acredito que será um espaço bem interessante, um espaço fértil para a gente plantar essa semente ali do cineclubismo, né? Uma outra pessoa me procurou, inclusive ontem, né, que é uma pastora de uma igreja aqui, que tem interesse em implantar projetos culturais. E ela conhece o trabalho do IBRAC e pretende fazer parceria também. E eu disse, por que não? Qual é o problema da gente fazer uma parceria com uma instituição religiosa? Pelo contrário, a gente quer sim estar em todos os espaços possíveis, né, buscando aprender também com esses espaços, porque cada espaço já tem sua experiência própria que pode nos acrescentar algo. Então, vai ser uma experiência bem interessante, algo novo para nós, e nós acreditamos que dá sim para fazer um trabalho interessante. Depois a gente pode trazer o resultado disso aqui, tanto desse processo que a gente vai iniciar em parceria com esse colégio estadual e também com uma das igrejas aqui da cidade de Acreúna. Sim. Reforçando esse papel do cinema, cineclubismo e educação, né, que sempre foi muito marcante em Acreúna, e o tema das igrejas é interessante, porque durante um bom tempo aqui no Brasil, o cineclubismo foi muito realizado nas igrejas, né? Entre 1930 até 1964, mais ou menos, 68, eu diria, o cineclubismo teve um papel fundamental dentro da Igreja Católica, de fato, né? As juventudes católicas, elas tinham a pastoral também, dos trabalhadores tinha uma formação no cinema, né? Eles faziam muito essa experiência de incorporar, quando nós vemos, tipo, a história do cineclubismo no Rio Grande do Sul, e a formação do CNC, se não me engano, também, que um dos primeiros diretores de Porto Alegre estava relacionado com a Igreja Católica, né? Teve uma participação muito forte da Igreja Católica nessa estrutura cineclubista, né?
Durante a pandemia, nós nos encontramos com dificuldades, eu acho que soubemos muito bem sair adiante. Lembrando de perdas, eu acho importante lembrar do William Spalla, um cineclubista que faleceu de Covid, né, que foi muito doída essa perda, e também do Cezinha, de Anápolis, né, Anápolis, Cezinha de não Anápolis. foi não foi de Covid, mas foi no período do Covid, né? Então, também marcou bastante. Conversávamos sobre isso. Ambos eram pessoas bem atuantes, né? Nos Sim, seus nichos aí. Cezinho, sim. um grande fotógrafo, atuava também como cinegrafista. O William, um cara que estava sempre junto com a gente aí em todos os eventos culturais que envolviam o audiovisual em Goiás, em praticamente todos. Então, são duas perdas aí com certeza irreparáveis. Tá. Hoje, esse ano não fizemos ainda encontros cineclubistas, temos o próximo encontro é em Goiânia, né? Já foi. Estamos gravando hoje, dia 13. No dia 10, temos um encontro com o Gabriel, da gerente de audiovisual, né, da Secult, e aproveitaremos para comemorar o Dia do Cineclubismo Goiano, que é de Goiânia, mas estendemos para para todo o estado, já que quando fizemos em Goiânia, convidamos todo mundo do estado, né? Então, todos os cineclubistas apareceram, e eu acho que é bem merecido o reconhecimento aos cineclubes, né? Que necessitamos desse reconhecimento e dessa validação, né, do poder público com relação ao papel que nós fazemos na cultura, né? Cidades como Acreúna, Faina, Senador Canedo, Anápolis, Olhos d'Água, Catalão, são cidades, Caldas Novas, né? Pirinópolis, Goiás, Caldas Novas, o Caldas pessoal de Caldas Novas, Novas participando. são cidades que estão com o cineclubismo presente e fazendo, né, uma atividade que deveria ser papel também do Estado, né? Hoje com o FAC nesse ano, pelo menos o Estado incentiva a criação de 4 cineclubes. É pouco ainda, mas é alguma coisa, né? Temos que reconhecer isso. E com a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, que vem a continuação, para criação e manutenção de novos cineclubes. Acho importante isso. Nós fizemos alguns diálogos sobre projetos culturais, onde você estava presente, porque você é um dos grandes produtores de projetos culturais no Estado, né, principalmente na área do audiovisual. Quais são as projeções, Reuter, do cineclubismo em Acreúna para esses próximos anos, tempos que vêm? Nossa, barulhão dessa moto aí, hein? Pois Enfim, é. eu acredito agora que a gente precisa priorizar essas duas instituições que nos procuraram, uma instituição religiosa e outra educacional, que pretendem, através de parceria, realizar atividades cineclubistas. Nós vamos propor isso, né? E, claro, retomar as nossas atividades. Eu acredito que vamos ter que priorizar atividades de um cineclube agora, talvez fundir os dois, não sei, a gente vai ter que analisar isso, né? E para o futuro a gente pretende realmente tentar criar uma grade e dar mais sequência às atividades independente do poder público. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar, porque se a gente ficar dependendo do poder público, pode acontecer o que tem acontecido agora, aqui, por exemplo, que às vezes entra uma pessoa que não tem muita intimidade dentro de um determinado segmento cultural e talvez não dê muita atenção para aquelas atividades. Por exemplo, se a gente não tiver um espaço de exibição, nem sempre a gente vai conseguir o espaço ali.
do auditório municipal, que na nossa época, na nossa gestão, a gente fazia questão de atender não só as atividades culturais, mas toda e qualquer atividade que fosse de benefício ao bem comum, né, que não fosse alguém, por exemplo, buscando fins lucrativos com o uso do auditório. A gente sempre estimulava o uso daquele equipamento cultural ali que estava à disposição da comunidade. E hoje isso está um pouco restrito. A gente tem essa dificuldade a esse acesso. Da mesma forma que eu estou aqui fazendo essa crítica, eu quero fazer o elogio quando ele acontecer, quando esse apoio acontecer. Nós vamos agora começar mais uma vez as solicitações ali daquele espaço e, obviamente, se forem atendidas, a gente vai, não só nesse espaço aqui, mas em todos, fazer os devidos reconhecimentos e agradecimentos, né, ao poder público. Mas a gente precisa buscar formas de subsistir sem o poder público, porque, hora ou outra, esse apoio pode deixar de acontecer por um motivo ou por outro. Então, é algo que... E o Cineclube sempre desde que se começou a usar essa nomenclatura para definir esses grupos que trabalhavam o cineclubismo, eu acredito que o Cineclube nunca deixou de existir, apesar da ausência desse apoio, e nunca vai deixar. Mas se esse apoio existir, assim como todo e qualquer segmento cultural, é mais fácil você levar adiante as atividades, sem dúvida nenhuma, né? E falando aqui de um outro segmento que surgiu também em encontros cineclubistas, em debates que a gente sempre teve nos bastidores, nós quase conseguimos realizar um concurso de fotografias, que também surgiu dessa, né? Está tudo formatado, está tudo praticamente pronto para ser realizado, chegamos a lançar inscrições, tivemos que segurar um pouco. Desistimos do projeto? Não. Infelizmente, a gente teve que adiar um pouquinho o projeto. Mas eu acredito que em breve a gente vai também conseguir realizar mais esse sonho aí. Como você disse, a gente se uniu, várias pessoas, por várias vezes, várias entidades, e conseguimos realizar algumas pequenas, médias e grandes ações também. Então, mais uma vez, eu acredito que a gente pode fazer isso, buscar união e realizar essas atividades. Por exemplo, levar adiante esse encontro, aliás, esse concurso, né? Eu acredito que é um dos nossos objetivos. Então, buscar mais parceiros para a realização desse trabalho e todos os outros, né? Eu acredito muito nessa palavra que você usou, que é união. Porque sem união, sem parcerias, a gente não faz nada. É um espaço coletivo. Então, sem isso, sem união, não há coletividade. É difícil haver coletividade sem união, né? Vai haver o quê? Uma dispersão. E juntos, obviamente, é clichê? Mas juntos a gente é mais forte, sem dúvida nenhuma. E o Raul Seixas sempre usa essa palavra. Lá quando você falou lá atrás sobre união, que a gente se uniu e fez acontecer, eu me lembrei mais uma vez dessa frase, que o sonho que se sonha só, ele é só um sonho que se sonha só. Mas o sonho que se sonha junto é realidade. Então, é assim, quando mais pessoas começam a sonhar junto, a gente já está bem mais próximo de transformar esse projeto, esse sonho, em realidade. Reuter, falando de clichês, o que é cineclubista para você? Cara, eu prefiro não definir o cineclubismo. Tá fugindo da raia. Eu vou fugir, mas ao mesmo tempo eu vou definir da minha forma. Porque até então, em muitas ações que eu julgava não serem ações cineclubistas, ou sessões que não podiam ser consideradas como sessões cineclubistas, um dia conversando em Anápolis, com um grande documentarista que muita gente conhece, que é o Silvio Tendler, esse cara falou, por que isso não é cineclubismo? Qual é o problema de você assistir e não debater o filme? Então, não dá para definir que isso não é cineclubismo. Então, por muitas vezes a gente fez isso, assistiu sem debater. Mas sempre acontece ali aquela discussãozinha, como você sempre fala, uma das coisas que você tem que saber responder, gostei ou não gostei do filme? Só de você responder isso, você já está ali participando, interagindo com outros. E, para mim, o sentido do cineclubismo é essa palavra, interação.
interação audiovisual. Talvez eu definiria assim. Essa questão do cineclubismo, né, e a definição, ela é bem complexa, né? Em São Paulo haviam 2 cineclubes muito conhecidos, muito famosos, e eles faziam parte do circuito, que era o Oscarito e o Bexiga, né? O Oscarito, se não me engano, ficava ali na Praça Roosevelt, né? Hoje existe como Satiricon, reabriram ele pela companhia Teatro Satiricon no mesmo lugar. E assim, era exibição de filmes apenas, não tinha debate. Eu muitas vezes fui lá dormir um filme, depois uma feijoada, batia a feijoada, ia lá assistir o filme e acabava dormindo. Mas, não havia o debate, né? E o cineclubista hoje também realiza festivais, realiza filmes, né? Então a atividade cineclubista Por faz isso, pesquisa. por isso eu preferi definir com essa palavra, interação, porque essa interação está nos trazendo várias outras atividades ligadas ou que partem ali do cineclubismo. Essas outras atividades, os festivais, os concursos, de atividades correlacionadas, não é exatamente o audiovisual, mas a fotografia ela tem uma ligação muito forte com o audiovisual, obviamente. Sim. Então, só para dar um exemplo aqui, claro, poderia responder aqui da forma bonitinha. O que é o cineclube? Espaço de exibição audiovisual, onde pode acontecer ou não o debate que visa promover a democratização do audiovisual e também da produção, enfim. Mas eu acredito que é muito mais que isso. Sim, há cineclubes que fazem concursos de fotografia. Não é, ou seja, os festivais têm uma premiação para diretor de fotografia, né? E assim como a literatura, nós no Cineclube Imigração e a própria União, ela participou de fizemos diversos encontros literários, né? Incluindo literatura e cinema, tranquilamente. Não é necessário. Olha, eu costumo dizer uma coisa, eu acho que não tem como se discutir isso. O único segmento artístico e cultural aonde todos os outros segmentos se abraçam e se unem é o audiovisual. No audiovisual você encontra a fotografia, o artista visual consegue ter seu espaço ali, a literatura, enfim, cara, é um abraço de todas os outros segmentos artísticos e culturais. Sim. Estão aqui no audiovisual. E o cineclubismo desempenha um papel importante que seria um elo entre todos esses segmentos. Um elo de debate, de discussão, de interação, de promoção dessas experimentações. Né? E sendo um espaço agregador, né? Já agrega. Né? Exatamente. É tolerante, tem essas características. Bom, concluindo, Ruiter, tuas considerações finais para nós finalizarmos. Olha, mais uma vez agradecer ao convite para a gente participar aqui, para agradecer também a toda a nossa equipe e diretoria do IBRAC, dizer que a gente está voltando e voltando com muita força aí. Nós estivemos com as nossas atividades paralisadas por muito tempo por conta da pandemia, depois por uma desestruturação muito particular, de algo assim que a gente realmente teve dificuldade para reestruturar. E agora que a gente conseguiu se reorganizar para reiniciar as nossas atividades em todos os segmentos que a gente já atuou. E, obviamente, o cineclubismo, né, e o audiovisual em si será um deles. A gente quer aí retomar as atividades, tanto cineclubistas, quanto também de produção. Né? A gente já produz aqui em Acreúna, tem uma galera que já produziu filmes aqui, que inclusive esses projetos vieram através do cineclubismo, do audiovisual, do teatro. Então, tudo foi ali se ligando, culminou no nosso festival de cinema, e a gente não quer parar com esse trabalho, porque essas pessoas que realizam, que querem ver a coisa acontecer,
estão mais uma vez se articulando para que a coisa não pare. Eu acho que a gente não pode deixar parar, não pode deixar morrer, por mais que seja difícil, em algumas situações dispendioso, mas a gente que ama isso que a gente faz, que é esse trabalho com a cultura, eu, por exemplo, atuo em vários segmentos da arte e da cultura, e em muitos deles, para não dizer em todos, de forma praticamente voluntária. Né? O retorno financeiro ele é incomparável a outras áreas que às vezes a gente atua ali, mas é algo que, pelo menos para mim, é indispensável. Eu não consigo deixar de ter esse contato e essa participação em atividades culturais. E também proporcionar que outras pessoas tenham esse acesso. Eu creio que esse é um dos nossos objetivos dentro do cineclubismo, que é proporcionar às pessoas, né, essa democratização. Agora sim, vou mais uma vez ser clichê, mas é isso que a gente precisa fazer. Porque tem muita gente que realmente não tem condição de, por exemplo, ter acesso à produção audiovisual. Muita gente tem talento, mas não tem essa condição. E através desse trabalho que a gente faz com o cineclubismo, que eu tenho visto que isso tem acontecido em praticamente todos os cineclubes goianos. Eu não consigo me lembrar de nenhum agora que não tem esses trabalhos de experimentação também de produção no audiovisual. Então, isso também é importância, é algo que precisa ser destacado no cineclubismo goiano. Não vou falar dos outros estados, porque eu não conheço a fundo, de forma íntima, esse trabalho. Mas aqui eu tenho visto que isso está presente. Essa intimidade aí com a experimentação da produção. E tem saído muita coisa bacana. Né? Rúter, nós temos que ir concluindo. Vou te fazer uma proposta. Dia 10 agora, quarta-feira. Esse programa deve sair no dia 9, na terça. Quarta-feira, dia 10, temos a reunião com o gerente. Gostaria que você estivesse presente e que nesse dia pudéssemos propor a realização do 5º encontro do Cineclubes de Anápolis para o mês de junho, julho. Tá bom? De Anápolis? A Creúna. De Acreúna. Ótimo. Claro que o de Anápolis também deve estar presente Sim. no festival, né? E temos aqui que continuar com os encontros cineclubistas. Bom, quero te agradecer. Contar com a nossa parceria aí, estaremos lá. Quero te agradecer pela presença, pela disponibilidade, pela trajetória e continuamos cineclubando, né? Como diz nosso amigo Balbino, que nos deixa muita saudade, sumiu, vamos cineclubar, né? Vamos continuar cineclubar. O Balbino está lá, né? Lá em Brasília. Tá. Vamos organizar os encontros para que ele possa participar. O Balbino já é quase um cineclubista goiano, né? Ele participava muito aqui das nossas atividades. Ele não faltava. Tá bom, então vamos lá. Muito obrigado. Boa tarde.